Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Nós estamos aqui hoje com a nossa live, né? A nossa live da semana aí da perícia judicial. É conteúdo que eu vou trazer aqui para vocês toda semana, né? Aí pelos próximos 3 dias, 4 dias, né? São conteúdos para te introduzir aí no universo da perícia judicial, para falar um pouquinho aí, né, daquilo que a gente entende, né, hoje como relevante, né, na perícia judicial. Então, a gente tem aí esses conteúdos, eventos, né, até presenciais, para você poder ter esse contato bem olho no olho comigo, né? Então, veja aí, acompanhe a programação, né? Nós estamos com eventos em várias cidades, né? BH, Lagoa Santa, Ipatinga, né? Então, tem vários lugares para você encontrar com a gente por aí. E aqui é sempre essa oportunidade, né, de trazer uma discussão que possa, né, contribuir com a sua carreira aí de perícia judicial, né, que você possa ter acesso, né, a essas informações, né. Se você gostar aqui do conteúdo, se quiser contribuir aí um pouco, né, para manter esse canal, né, tá aí o nosso QR Code, né, para receber a sua contribuição. Se você achar que é interessante aí, né, esse conteúdo, se você quiser incentivar a gente a manter esse conteúdo para você, eu sugiro aí que você possa, né, trazer fazer essa contribuição aí, tem o número Pix, né? Aqui você vê o nosso livro já, né, que a gente já lançou também, que está disponível aí para pré-lançamento, para que a gente possa construir ele da melhor forma até o lançamento, né? Que é perícia IA aplicada à perícia judicial. Então, eu já te convido aí para você conhecer esse livro, saber como é que essa parte hoje da inteligência artificial está sendo aplicada aí no universo da perícia, né? E aqui, gente, a proposta para vocês é a gente então fazer aí 4 dias de conteúdo, conteúdos que eu vou falar para vocês sobre perícia judicial. Vocês vão ver que aqui a minha proposta, né, não é pegar no final e te vender um curso, uma mentoria, né? Tudo eu tenho, né? Tudo você pode adquirir no momento que você quiser, mas esse conteúdo é basicamente para te trazer informações bem assim específicas sobre esse universo de perícia judicial. Então não é para nem te seja o momento, né, de você escolher um curso, uma mentoria, usar as nossas tecnologias, os nossos sistemas, né? A gente faz isso na rotina, né? E aqui é mais esse papo mesmo, um canal que tem esse conteúdo que vocês, se vocês acompanharem aí no YouTube, no LinkedIn principalmente, né? Eu posto a maior parte do meu conteúdo no LinkedIn, porque eu acho que é uma rede profissional muito mais poderosa, né? Porque ali tem profissionais de todos os tipos, né? E instituições, empresas, né? Então, o LinkedIn é muito mais relevante do ponto de vista profissional. Então, se você não tem LinkedIn, faça seu LinkedIn, já comece a utilizar lá, né, essa rede. E tem Instagram também, mas Instagram é mais uma notícia, assim, em geral, uma foto, uma imagem, né? E o YouTube, né, os tutoriais, os vídeos, esse canal é relevante também, né? E você encontra, né, aqui na descrição do vídeo, eu vou colocar todos esses endereços, né? E aqui, essa semana, esses 3 dias, né, que eu preparei esse material para vocês, nós vamos falar então de perícia judicial em geral. É lógico que, como médico, eu puxo um pouco a sardinha para a parte médica, né? Mas vocês vão ver que cada vez mais, né, eu procuro falar para o perito judicial em geral, porque no final das contas o nosso trabalho é muito similar, né? Todas essas outras perícias, engenharia, contábil, grafotécnica, todas essas áreas, né, que tem hoje perícia judicial, elas são muito parecidas no fazer a perícia. Então, muita coisa que eu vou falar aqui se aplica, né, nesse universo. Então, com certeza, né, vai ser um aprendizado que vai ajudar vocês nesse sentido. E prestem atenção, né, porque hoje a gente tem muito conteúdo, muita informação sobre esse universo, né? A perícia ainda figura como uma carreira, uma atividade que ela é acessória ao profissional. Então, hoje o aparelho formador ele é muito simplificado, né? Então, você vai encontrar aí em qualquer lugar cursos, treinamentos, né, online, à distância, né? E isso não é a formação de profissional de perícia, né? Formação vem ali de uma residência, de uma pós-graduação, de uma instituição de ensino acadêmica formalizada, ali é a trajetória, né? Mas se você já triou, já passou por esses passos, né? Já fez esse caminho, então muitas vezes você vai ser um profissional já formado
você vai beber ali dessas fontes, vai entender, né, esse contexto e ter um ponto de partida, né? Então, ter pontos de partida para trabalhar com perícia é muito bom, né? Porque você consegue iniciar mesmo, né, um trabalho, uma ação, né, que possa ser relevante para você, né, do ponto de vista de você aplicar a perícia no seu dia a dia, tá bom? Então, aqui esse conteúdo, vocês vão ver que tem muita coisa assim específica mesmo, né? Comentários assim com bastante qualificação, né? Porque no final das contas, o nível profissional, de expertise, de maturidade profissional, ele determina muito o resultado da perícia, né? E isso a gente só adquire com experiência, com tempo, convivência, né, profissional na área que a gente se propõe a fazer perícia, né? Essa talvez seja a maior dica para vocês, né, de que o melhor perito, melhor do ponto de vista da qualidade de laudo, da qualidade de interpretação aí do que a gente chama a verdade, né, do que vai ser apurado na perícia, vai depender muito dessa bagagem profissional, de experiência. Então, isso vem com o tempo, né? Não tem jeito, isso não é de novato, isso não é um conhecimento inicial que você aprende, você precisa conhecimento, aprendizado e a parte de competência de realizar as perícias, as vivências profissionais, né? Isso tudo vem daí, né? Então, vamos lá para o conteúdo especificamente, né? E então, o que que nós vamos falar aqui nesses dias, né? A gente vai falar de perícia em geral, né? Perícia médica na prática, né? Mas igual eu falei, não fiquem só na questão de ver isso do ponto de vista médico, né? Olhe com o olhar de outras carreiras da perícia, né? E tem muito a ver, então, com essa questão da maturidade profissional do médico, né, do profissional. E ela é crucial nos âmbitos, né, judicial, público, privado, acadêmico, né? Você tem que ter uma experiência de todos esses universos, porque as demandas judiciais, elas são de esfera, né, muitas vezes, do universo que é privado, do universo que é público, né? Então, isso é muito importante a gente pensar nisso também, né? Então, seguindo aqui, né, a gente já começa a mostrar para vocês, né, que o médico perito, né, tem uma função estratégica, né, ele tem essa obrigação, né, de ser imparcial, né, é fundamento desse trabalho desse profissional, né. Ele vai trabalhar com decisões administrativas, legais, né? Então ele sempre vai trazer o quê? A avaliação técnica dele, por isso que eu falei que maturidade profissional, né? Lembre-se disso, é fundamental no processo de perícia, mas não quer dizer que você começa nessa maturidade, não. Você começa uma carreira, né? Você começa desde o início como novato e vai evoluindo como maturidade profissional, né? Não existe maturidade profissional, é isso que eu estou fazendo aqui, transmitindo conteúdo, informando vocês, né? Então, no nível que você chega de maturidade, você já vira até um professor da área, uma pessoa que educa as pessoas nos atos que tem relacionado com aquela atividade, né? Isso tem muito a ver com conhecimento de competência técnica, né? A imparcialidade que existe, né? Então, assim, você serve a uma função pública, né? Que é a questão da justiça, né? Então, é um elemento fundamental também no seu trabalho, né? De você resgatar esse elemento de imparcialidade, porque isso é imparcial em relação ao serviço público, privado, às partes, isso faz parte da natureza, né? E sempre, né, buscar, hoje que a gente trabalha nos laudos, né, o visual law, trabalhar com um documento de apuração da verdade, que a gente chama, que é o nosso laudo pericial, né, mas com comunicação clara, né, traduz linguagem médica para juízes e, no caso, linguagens técnicas, né, para os advogados, para as partes. Então, o perito ele tem que se colocar como um grande educador mesmo, no sentido de definir os termos, os conceitos, as ideias e apresentar isso, né? Igual eu falei, né? Vocês vão ver, a gente faz uso de técnicas de visual law, que é a área hoje do direito que transforma essa comunicação técnica muito específica para uma linguagem mais acessível para todos, né? O laudo fica muito mais positivo, muito mais informador daquela verdade que a gente acaba apurando, né? E hoje, né, a gente acaba trabalhando em diversas áreas, civil, criminal, previdenciária, securitária, trabalhista, né? Sempre nós vamos atuar como se fôssemos uma ponte, né, entre esses diversos conhecimentos e aquilo que o juiz, a justiça precisa identificar, né? Então, por isso que eu falei aqui, esse ponto aqui para mim ele é fundamental, gente.
ele tem a ver, né, com a maturidade profissional, né, que é a base de credibilidade do perito, né? A maturidade profissional constrói nessa credibilidade. Isso tem a ver com, então, você poder ser realmente independente, imparcial, né? Sem viés, né? Viés para o serviço público, viés para uma empresa privada, né? Esses interesses, né? O fato de você, igual eu, circular por todos esses universos, às vezes como um trabalho profissional que eu já tive, você começa a entender o que é relevante em cada área, o que cada área, às vezes, tem como característica, né? E você, na hora que entra na perícia, você acaba tirando isso do contexto e deixando a balança mais equilibrada, né? A ética, né? Então, você atuar como perito, então, assim, às vezes eu falo, né? A pessoa já entra na pergunta que eu vou receber, se eu vou ganhar dinheiro. Primeira coisa que eu penso, né, e eu raciocínio é o seguinte: você fazendo perícia, você tá com esse que chama aqui, ó, munus público, né? Você tem uma condição, né, de servir a justiça, que é um elemento universal do ser humano, né? E você faz parte desse processo, né? Então é uma questão magistral, uma questão que te torna uma pessoa diferente. Então, para que paga ou não paga? Primeiro você tem que dizer, eu quero fazer isso, eu quero desempenhar essa função na atividade, eu tenho um propósito de cumprir isso na sociedade, é relevante, porque você está cumprindo essa função, né? Então, só isso já te daria esse título, né? Essa condição de buscar isso com esse propósito, né? De significa lealdade, né? Verdade científica, sem criar critérios artificiais, distorcer evidências, né? Essa é a postura fundamental para esse elemento de maturidade profissional de você ser perito, né? Então, vamos sempre entender essa experiência, porque ser perito, entrar nesse trabalho, né? Se você não se investir disso, dessa ideia, né? Você não vai cumprir esse papel e vai ficar muito assim, contando, né? Quanto que eu recebi nessa perícia? Será que vale a pena? Será que o esforço vale a pena? Então, veja bem, sempre o esforço vale para você atingir esse objetivo, né? De ser aí um apoiador do processo de justiça, né? E sempre essa coisa, se você tem maturidade profissional, você está sempre trabalhando com pressão, né? Pressão do judicial, dos prazos, né? Das partes que se colocam, né, as suas verdades, né? E você está ali nesse conflito, né? Apurando a verdade, né? Então, sempre a parte nunca vai estar satisfeita, sempre a verdade pode incomodar, né? Atrapalhar um lado ou outro, né? Você sempre trabalha com essa possibilidade, né? Então, as competências, né? A perícia hoje existe nesse domínio multifacetado, especializado, né? Muitas vezes, aqui é interessante essa coisa do conhecimento generalista, né? Que você fala de tudo, mas cada perícia é de um assunto específico, né? Mas você acaba aprofundando, né? Então, você sempre tem esse elemento de conhecer o processo, de aplicar e buscar um conhecimento específico, né? E tá sempre fazendo o quê? Os elementos são buscar atualização, uma especialização formal, né? Aí se você quiser investir, né, nessa parte de formação mesmo, né, de pós-graduação, residências, cursos de especialização, né, de entidades, os cursos livres em geral também, né, porque faz parte, mesmo que sejam limitados do ponto de vista acadêmico, mas também, né, servem para te colocar nesse caminho de treinamento, né? E aí, igual eu falo, né, é fundamental o quê? A experiência clínica, né? Essa é fundamental. Eu vou aproveitar aqui, a gente fazer uma pequena pausa, porque eu queria que eu acompanhasse vocês aqui na discussão. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou trazer aqui a possibilidade de eu estar aqui com vocês, tá? Vocês vão ver que muito da tecnologia que eu uso, ela é muito é, eu que desenvolvo, né? Eu que trabalho a tecnologia, né? Então, eu acabo que aqui vocês vão ver a minha produção é toda minha, né? Produção de vídeo, de áudio, de luz. Então, é um trabalho que eu faço, né? E que eu tenho que trazer para a janela de apresentação o eu, né? Que eu vou pegar aqui o principal.
a gente está conversando, né? Eu tô aqui conversando com vocês, mas eu prefiro estar junto aqui com vocês, né? Eu já vou trazer aqui, ó, já vim, aí eu fico pertinho aqui de vocês, a gente pode acompanhar de perto, né? Então vocês vejam, né? Tipo, nós vamos falar aqui muito de tecnologias aplicadas à perícia, né? Eu tenho esse trabalho, assim, porque eu atuo em tecnologia aplicada à saúde, no caso a perícia, né? Então, muito do que vocês vão ver aqui é esse desenvolvimento meu, eu faço, então eu falo, né, que então qualquer período pode fazer, porque se eu faço, né, sendo quase um leigo, né, vocês também conseguem fazer, e sempre essa ideia de que você fazendo, o custo, né, o investimento vai ficar muito mais funcional e em conta, né? Eu faço um trabalho de descobrir as tecnologias, né, e de trazer essa tecnologia para a minha prática com custo-benefício, porque eu preciso usar. Então não pode ser uma coisa cara, uma coisa que eu não tenho condição de usar. Então, vocês vão ver que muito do que nós vamos discutir aqui, né, vem disso, né? Igual vocês estão vendo, tudo aqui que vocês estão vendo, essa aula, essa gravação, eu que faço, né? Então, se um dia você quiser ir trabalhar também o seu conteúdo, preparar o seu canal, preparar a sua, no caso, produção de conteúdo, né, que essa coisa de maturidade pericial, pode me procurar, a gente, né, no processo de mentoria eu te mostro, eu te trago todos esses elementos para te ajudar, né, a fazer um pouco do que eu consigo construir hoje sendo, né, a minha, vamos dizer, navegação específica, né, de fazer isso. Então vamos lá, né? Então a gente tem aí a questão sempre, né, dos desafios éticos legais na perícia médica, né? Então ela enfrenta muitos desafios éticos, né, significativos, né? É, casos, né, muitas vezes que você vai discutir em perícia, penalização que está envolvida aí um conselho de classe, igual o conselho de medicina, né? Então você tem que ter essa ideia de buscar, né, interesse de entender as normas, né? É tudo que está ali, né? Então, suspeição, né? Você pode avaliar, né? Ter esse critério, né? Então, um caso aqui eu não posso atuar, porque, igual aquela situação, eu sou médico do paciente, eu não posso ser perito do paciente, né? Então, seus vínculos, né? Você vai atuar, você é de uma instituição de saúde, você vai discutir temas de perícia daquela instituição, né? Então, recentemente a gente fez um trabalho aí de aplicando, né, pesquisa profunda aí de inteligência artificial, né? Numa cidade que tem um grande hospital, né? E muito da demanda de perícia é daquele hospital, mas quem trabalha na região é vinculado ao hospital. Então, fica aí uma vulnerabilidade ética, né? E se todas as perícias são feitas pelos médicos daquele grande instituição, a justiça pode ficar comprometida, né? Então, essa sugestão, né, que você busque peritos de fora e tal, então, só para dar um exemplo disso, né? Então, os laudos, né, os laudos, a metodologia usada, né? Então, elas devem ser sempre pautadas em evidências robustas, né? Esse ponto aqui cada vez mais é relevante, pessoal. Hoje, com a própria IA, né, a gente já começa a enxergar, né, elementos aí de automação, de aprendizagem de máquina, que apontam inconsistências, né, de laudos, de problemas, né, na elaboração do conteúdo daquele assunto, né? E hoje o que a gente vê, né? Na verdade, nós vamos ter que trazer uma nova metodologia, né? Aplicar essas metodologias aí. Hoje a gente usa os critérios, vocês vão entender o que é, né? As várias calculadoras de realidade de problemas que a gente hoje vem aplicando, né? Para exatamente elevar o nível do laudo e tornar ele muito mais, né? É, vamos dizer, poderoso e informativo no nível até acima de o que hoje a inteligência artificial vai provocar, né? Então vocês vão conhecer isso aqui, eu vou mostrar para vocês, né? E sempre essa coisa, né? No final, a responsabilidade é sua, né? Você que emite o documento, você que emite aquela apuração, então isso é muito importante, né? Então, a legislação às vezes exige especialização no objeto específico da perícia. Não basta ser médico, né? É preciso ter conhecimento especializado na área, que vem com essa questão de carreira, né? Desenvolvimento de carreira que facilita, né? Então, você cria uma carreira de dermato, endócrino, uma área civil, né, de engenharia. No final, quanto mais especialista naquela área, também vai ser uma resposta maior aí da nomeação, do próprio judiciário te identificar, né, te colocar para fazer esse trabalho, né? E você tem esses elementos hoje, né, que eu falo, né, você ter vivência pública e privada, né, isso também ajuda muito, né? Então, muitas vezes, no questão do setor público, a avaliação da capacidade laborativa, né, que tem a ver com servidores, direitos sociais, né, a concessão de benefícios pelo órgão público, isso também é muito relevante, né?
Então, são todos elementos que mostram, né, que a gente então tem que estar atento, no sentido de que desse universo aqui a gente vai ter que, como eu disse, né, apurar a verdade, né? Então, vai ter que falar sobre esses elementos, discutir sobre esses elementos, né? No privado, né, você vai ter muitas avaliações, então, trabalhistas, né, perito estratégia, saúde ocupacional, litígios, né, ponhando decisões baseadas em evidências médicas, né, também esses elementos que são relevantes, né, que você, tanto público ou privado, né, então, você ter um pouco de experiência de SUS, de universo público, de privado, de hospital, isso ajuda bem, né, e você sempre vai pensar nessa possibilidade, então, de construir uma carreira, igual eu falei, você é novato, vai evoluir para expert, né? Você tem que pensar que isso é uma carreira, você vai iniciar uma jornada e vai estar sempre em conclusão, né? Porque a gente nunca para de estudar, nunca para de trazer elementos novos, igual agora IA, tecnologia, instrumentos, calculadoras, né? Tudo isso a gente vai incorporando, né? Então, ó, você para criar uma carreira de sucesso em perícia médica, né? Você vai sempre pensar nesse investimento a longo prazo, né? O melhor momento para plantar uma árvore foi há 20 anos, né? O segundo melhor momento é agora, porque aí você está com a árvore pronta, né? Mas para ter uma árvore frondosa, bonita, né? Você tem que plantar ela lá há 20 anos, né? Você tem que ter esse elemento do tempo, né? Então, você recém-formado, carreira nova, né? Incorpora a perícia na sua prática e vai construindo essa carreira que você mesmo vai sentir esse processo de evolução, né? Então, busque pós-graduações, cursos, workshops, congressos, tudo faz parte, né? Habilidade de comunicação, exatamente essa coisa de qual instrumento que eu posso colocar num laudo, incorporar, né, uma tecnologia nova, né? E muito isso de, a partir do momento que você fizer um bom trabalho, você vai ter a sua reputação, você vai ter, né, as pessoas vão conhecer a característica do seu laudo, né, os elementos que você incorpora naquele laudo, né? Então, veja bem, a perícia não é uma especialidade, né? É uma carreira que se constrói dia após dia com ética, competência, compromisso com a justiça e sempre, né, sempre a verdade científica, né? Como que isso é relevante para a gente, né? Então você vê, né, o caso real, né? Um trabalhador teve seu benefício negado após uma perícia inicial superficial. Uma reavaliação minuciosa por um perito experiente revelou uma condição sutil, mas real, que comprometia sua capacidade laboral, né? Então, isso a gente está sempre vendo detalhe, né? Tentando qualificar o processo de avaliação, e isso acaba, né, refletindo nos nossos laudos, né? Na forma que a gente apresenta isso para as partes, para o juiz, né? Então, o benefício ele tem que ser justo, né? O laudo fundamentado ele é justo, né? A perícia pode ser para avaliar inconsistência, então a fraude, né? Então, isso é um elemento negativo que a gente combate, né? E sempre na questão da credibilidade reforçada, né? O trabalho ético reforçou a confiança do judiciário na própria medicina, né? Então, é uma evolução que a gente consegue fazer, né? De estar melhorando, né? Então, mais uma vez, né, a questão da maturidade profissional, né, cada perícia, né, então tem esse compromisso, né, de produzir esse elemento, de trazer esses elementos, né, e aí fica esse convite, então, né, para que vocês iniciem essa carreira, imaginem você como médico perito, né, e lembrando desses elementos aí gerais, né, nós estamos fazendo aqui um vídeo primeiro de introdutório, né, de trazer, assim, alguma dessas novidades para vocês, né? Então vocês vão ver que a gente vai aos poucos, né, falando sobre isso, trazendo esses elementos relevantes, né? E o que que é importante na sua trajetória, né? Aqui eu vou passar bem rápido, pessoal, nesse momento, só de trazer para vocês algumas novidades que a gente está criando, que a gente trouxe como elemento novo aí no universo da perícia, né? Que eu acho que mostra, né, o que que nós estamos fazendo hoje, né, de atualizações. Nós estamos numa virada de ano aí de 2025 para 2026, né, que é quando eu estou produzindo esse material, né? E nesse momento, então, o que que é as coisas que nós estamos fazendo, né? Então, nós fundamos aí o Instituto Perícia Justa, que é um instituto para trabalhar aí, apoiar o judiciário, né, no, na dimensão perícia, né? Estamos buscando aí parcerias com algumas varas, já começamos essas parcerias, né? De ajudar as varas da justiça com a questão da perícia judicial, né? Então, o Instituto Perícia Justa já faz uma discussão sobre isso, apoiar na elaboração de laudos precoces, né? Discutir aí uma forma de
produção de laudo, vejam bem, antes até do processo, para dar um parecer, né, se aquele laudo, se aquela demanda de direito social é relevante ou não, então nós estamos fazendo essa discussão, mas aqui a gente aprofunda, né, sobre a vara, sobre a questão de honorários, né, trazer um conhecimento, produzir um conhecimento para servir de apoio, né, às varas da justiça. Então, alguns juízes já estão fazendo essa parceria comigo, né, a gente está buscando aí outras varas, né, então nós vamos levar esse elemento, né? Então, a primeira coisa que a gente hoje avalia aí é exatamente essa questão da morosidade da justiça, da dificuldade de fazer a prova pericial. Eu tenho participado de processo, gente, que sou o 5, o nono perito nomeado, porque todos os anteriores não conseguiram cumprir, né, a demanda da justiça. Então, te pergunta aí, qual processo que você participa hoje, que você não é o terceiro, quarto, quinto perito? Então, existe um problema, né, da questão da perícia no judiciário e a gente está discutindo isso com as varas da justiça. Tem aí o nosso livro, né, sobre perícia médica judicial. Então, nós lançamos um livro só sobre a aplicada à perícia médica, né? Eu convido já vocês para conhecer, para ler, né, entender aí em que a perícia ajuda, né, para que ela serve. Nosso podcast, né, que a gente chama aí Luminar, né, que você já consegue aí buscar informação e conteúdo, né, dentro dessa linha de produzir conteúdo de valor e relevante, né, para o universo aí da perícia, né, não só para o profissional que faz a perícia, mas para os juízes, para o Poder Judiciário, para as partes, para os advogados, né? Então, assim, eu acho que a gente poder produzir conteúdos relevantes, né, isso vai contribuir com o setor como um todo, né? Então acompanha aí o nosso podcast, você encontra ele lá no Spotify, né? Aqui eu vou divulgar o link, né, de inscrição. Se inscrevam, acompanhem, né? Eu mesmo sou uma pessoa que adora podcast, porque eu ligo no rádio, fazer uma viagem, né? Fico ali na viagem, escutando aquele podcast que é muito mais instrutivo e rico, né? Você ficar escutando música ou coisa nesse sentido, né? Então, eu gosto dessa ferramenta. Você vai fazer uma caminhada, fazer um esporte, qualquer lugar que você tiver, você liga ali no player de áudio, tá ali, né, o Spotify, e você consegue acessar esses elementos aí que aparecem, né? Aqui, né, a gente tem a novidade, né, esse material que nós vamos estar produzindo aí dos nossos cursos, treinamentos, né? A gente está já com essa grande introdução da tecnologia da Panda Vídeos, né? Porque permite aí um controle muito maior dos vídeos, no caso dos nossos cursos e mentorias, né? Então, é uma tecnologia que é muito útil para ajudar nesse sentido, né? Então, estamos evoluindo, né? Saímos aí do YouTube, né? Que às vezes barra muito conteúdo, muito material que eu acabo fazendo, que eu não tenho tempo, ou não consigo, às vezes, anonimizar muito perfeitamente aquela aula, né? Aparece um nome ali, um CPF ali, mas aí eu tenho esse ambiente hoje muito mais controlado, seguro, que aí eu consigo, né, fazer essa produção do material de treinamento educativo de uma forma muito mais poderosa e segura, né? Que é a grande importância é ser seguro, né? Aí a gente hoje, né, já tem então hoje, né, a minha inteligência artificial principal é o Gemini, né? Então eu trabalho muito, né, e no livro eu comento, né, o que a gente hoje pode fazer com a IA, né, em questões de vídeo, áudio, texto, produção de código de softwares, né? Vocês vão ver que a gente está usando muito isso aqui, né? Então qualquer coisa já é um spoiler aí para o livro, né? Vocês podem pegar o livro lá que vocês vão ver, né? O nosso ambiente, né, de aprendizado específico, né, do nosso Moodle, né, nesse endereço aqui, ó. Então, nossos treinamentos, nossos cursos também, eles são muito assim, como eu falei, né, autoconstruídos, né? Qual tecnologia de divulgação, né? Nós temos site, nós temos a plataforma de treinamento, né, e educação Moodle, que eu desde que era estudante, né, já conheci, né, do rapaz da Austrália que fez o Moodle, né, e depois foi aparecendo em tudo quanto é faculdade, né, mas acho desde lá do início, né, quando o Moodle foi lançado como software livre, né, então eu já acompanhava, já usava o Moodle, então eu trouxe essa tecnologia aqui para nos ajudar, né. Vocês vão ver, né, o nosso sistema hoje, Verídicos, como que ele está rodando com IA, né, então a IA facilita demais, né, e é uma IA que está lá dentro, né, ela consegue operar, né, as bases de dados, as tabelas, os gráficos, as fórmulas, tudo que eu fazia manual, agora a gente tem um agente de IA que atua ali. Então, é fundamental vocês conhecerem isso também, porque isso vai ajudar você no dia a dia, né? Então, esse sistema hoje, né, que a gente tinha o Verídico 1.0, 2.0, hoje ele é o Verídico IA, né? Então, não tem como, gente, a tecnologia de inteligência artificial, ela derrubou todas as formas de você utilizar
a tecnologia hoje. Então, entenda isso, incorpore isso na sua prática, que vai fazer diferença real na sua vida, né? Então, a gente já traz aqui algumas questões de modelo de uma página em branca, né? Que nosso software é uma interface, né? Bem assim, one page sheet, né? Que ela é muito no sentido assim dessa novidade, né? Dessas interfaces de inteligência artificial. Então, isso aí depois vocês vão ver, mas hoje, né? Nosso verídico, né? Nossa grande ferramenta já é toda incorporada no IA, né? Tem aqui as campanhas, né? Dos direitos sociais que a gente estou trabalhando muito com isso, né? Então, de ter personagens, de ter conteúdos para explicar para as pessoas o que que é o direito social que elas têm e que isso impacta do porquê. Porque no final é uma perícia judicial que define esses direitos. Pode ser administrativa, pode ser na justiça, né? Então, nós temos toda uma campanha hoje baseada nos nossos personagens Lego, né? Aqui eu trouxe muito, assim, uma ideia do Lego Serious Movies, né? Que é um conceito antigo, né? De que você trabalha, né? Os bonequinhos Lego para transmitir conhecimento através de vídeo, né? Mas não brincando, mas fazendo uma coisa lúdica, mas que transmite um conhecimento sério, né? Então, eu trouxe essa ideia aqui, estamos aplicando aqui no dia a dia da perícia, né? Vocês vão ver a nossa ferramenta, então, diferenciada, né? Para atender a demanda de levantamento, de um nível, né? De tábua, né? De qualidade, de nível técnico que a IA trouxe, né? A resposta nossa é o critério, né? É ter um critério, né? Essa coisa, né? O critério é uma palavra interessante que ela termina com IO, né? IO no universo da informática, input, output, né? Então você vai ver que vários sites de tecnologia eles terminam, né? Sai da ponto IO, né? Porque ele traz esse elemento de, né? Que você sempre tem informações que chegam, né? Que são os inputs, isso é processado, né? E depois transforma-se o quê? Em tabelas, calculadoras, né? Então, entenda essa metodologia hoje, critério, né? Que é a grande novidade aí da perícia que a gente está trazendo para ser aplicado, que tem a ver com essa evolução do nível da perícia. A perícia hoje, com IA, ela levantou a barra e te colocou no nível para cima. Se você fizer uma perícia no nível IA, abaixo do IA você pode desistir, porque aí seu laudo vai ser destruído, nem a parte vai aceitar, nem o juiz, né? Porque a IA já fez esse nivelamento por cima. Se você quiser além da IA, que é o que eu estou falando, né? Você vai ter que usar essa metodologia critério que a gente está aplicando. Porque a gente fazia os laudos, a IA empurrou isso para cima, e agora, acima disso, o que, que tem? O critério, que é calculadoras de questões objetivas da realidade, né? A gente transforma aquelas planilhas, né? Aquelas metodologias, instrumentos, né? De objetivação, de avaliações mesmo, né? Em calculadoras que você vai usar na sua rotina, né? Você vai lançar a mão de uma ou outra, baseado ali na demanda que você tem, na necessidade específica da situação. Isso tudo vem, então, do critério, né? O critério que a gente vai adotar e vão ser esses elementos que vocês vão ver e vai permitir com que a IA chegue nesse nível e você consiga produzir laudos acima do nível que a IA vai permitir a gente fazer. E veja que isso já é, assim, uma grande novidade, né? Porque se você chegar no nível da IA, você está no nível do que hoje é a grande discussão no mundo, né? De quem domina essa tecnologia, China, Estados Unidos, né? Está discutindo Gemini, Google, ChatGPT, né? Todo mundo querendo, né, ter esse elemento, né, de não, eu tenho a IA que resolve. Aqui no caso nosso de perícia judicial, a gente vai acima disso, né, humildemente, mas que é isso, né, na prática, que é o elemento critério que você vai ver que como que você consegue então subir esse nível, né? E aí eu já convido todos vocês para conhecer, né? Então, nós temos aí vagas, né, para a nossa equipe, né? Então a gente está montando a nossa equipe, a gente quer peritos, a gente quer todas as áreas que possam atuar aqui no nosso time, que a gente chama o time de sucesso de perícia, né? Nesse método sucesso pericial. Então, já convido aí todo mundo que puder participar e quiser seguir essa caminhada, né? Conhecer nossas ferramentas, conhecer nossa metodologia e subir o nível, né, do que você faz como perícia. Eu já fico o convite, tá? Então, tanto profissionais médicos, peritos em geral, para aplicar a nossa metodologia, né? E pessoal também de marketing, desenvolvimento, negócios, pessoas que queiram, né,
ajudar a gente com essa transformação que aí isso vem nas nossas startups, nas nossas desenvolvimento das tecnologias que a gente acaba fazendo aqui. A gente precisa de muita gente para ajudar nisso. Então, fica já aqui o convite para vocês, tá? De estar participando com a gente, trazendo essas novidades. Então, hoje, né, a ideia é trazer essa noção inicial, né, desse universo de perícia, aplicar as ações que a gente está fazendo, que aí eu vou comentar mais, né, ao longo aí dos dias, né, para estar trazendo para vocês, né, mais informação, mais elementos aí do que a gente vai estar apresentando para vocês, né? Só lembrando aí, né, o nosso Pix, se você quiser participar e nos ajudar aí, né, a preparar esse conteúdo, ó, e que ele seja mais útil para a gente, né? E aí você me incentivando, me ajudando com o Pix, isso vai ser muito bom, né? Então, se quiser contribuir, fique aí à vontade, né? E acompanhe aí, né, os próximos vídeos, as próximas datas, né? Que a gente vai estar trazendo isso. Provavelmente eu devo estar gravando, né? Pelo menos os próximos 3 eventos, né? Esse mais 2, né? Dessa semana pericial, do método de perícia de sucesso, que eu chamo essa semana, né? E aí a gente vai poder, então, trazer alguns elementos que são conteúdos que eu espero que seja útil para vocês aí na sua decisão de ser perito, de atuar na perícia, né? Então, agradeço aí, né, vocês terem me acompanhado até agora, né? Divulguem aí o vídeo, deem like, né? Faz aquela coisa toda relacionada aí nos vídeos do YouTube, né? Compartilhe aí com algum colega, né? E principalmente, né, retorne, né? E acompanhe a gente aí nos canais para você ir recebendo esse conteúdo aí sobre perícia, tá bom? Grande abraço, até o próximo vídeo. Um abraço, tchau!